Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Você menina, você menino. E assim, gente, hoje eu quero falar pra vocês o que eu fiz no ano de 2019, que eu acho que foi essencial para que eu conquistasse a vaga de biologia na USP, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que, tipo assim, foi o mais, assim, importante de todos foi fazer prova da FUVEST desde o começo do ano. Então, assim, desde o começo do ano eu fazia a prova de FUVEST, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Eu tinha falado aqui num outro vídeo que eu fiz, que eu falei como que eu estudei e tudo mais, e eu disse que eu tinha umas apostilas de revisão do poliedro, e lá tinha questão de Unicamp, FUVEST, Unesp, Unifesp, menos Enem, e então eu resolvia tudo. Então, desde o começo do ano eu só fazia exercício dessas apostilas. Então, eu fazia primeira fase, segunda fase, já pra ir acostumando, principalmente com segunda fase, como que é. Então, acho que isso foi, tipo, não tem como você passar no vestibular, assim, até tem, às vezes você é sortudo, sei lá, né? Ou vai muito bem, independente de fazer prova antiga ou não. Mas fazer prova antiga, cara, é um pré-requisito pra tudo na sua vida, eu acho. Outra coisa que eu fiz, que eu fazia muito em táticas de prova, eu não demorava numa questão. Gente, se eu não soubesse a questão, se eu sabia que ia demorar, eu pulava. Não me vem com essa de que, mas eu sei o conteúdo, eu estudei quase agora, sabe? Ai, sei lá, geometria analítica, cara, tá fresquinho na minha mente, eu vou conseguir. Cara, não é hora, entendeu? Por isso que é bom fazer simulado. Porque daí você vê os seus erros, você vê o tanto tempo que você tá levando, pra você não ficar surpreso na hora da prova, entendeu? Porque às vezes acontece isso, né? E isso foi um erro meu, porque eu não fiz muito simulado e tudo mais, enfim. Então eu fazia assim, matemática, tinha uma questão que eu, sei lá, não sabia, eu sabia o conteúdo, eu sabia que eu acho que eu conseguiria resolver, mas ia demorar pelo menos uns 10 minutos, cara, eu já pulava. Assim, vamos pra próxima. Não deu próxima, aí não deu pra fazer nenhuma questão de matemática. E paciência, né? Que quer dizer que eu tenho que estudar mais. Mas era isso que eu fazia. E uma questão que eu fazia muito era sempre ver resolução comentada depois que eu terminava, sabe? Então, sei lá, eu tinha 10 questões de história do Brasil. Um assunto lá, sei lá, segundo reinado. Aí tinha 10 questões segundo reinado. Eu fiz as 10 questões, depois eu corrigi, acertei 8 de 10. Vamos ver resolução comentada, tanto das que eu acertei, tanto das que eu errei, tá? Então eu via tinha um site muito bom que se chama Elite Campinas, já falei aqui em um dos meus vídeos, e do ângulo, eu via muito do ângulo. Ângulo principalmente para matemática, eu gostava da resolução deles. E às vezes eu via do poliedro, assim, quando eu não entendia da Elite Campinas, do ângulo, eu ia pro poliedro, aí eu ia pra resolução do etapa, e aí ia caçando resoluções. Aí se realmente não entendesse, aí eu anotava, e depois perguntava pra algum amigo meu, né, porque eu estudava em casa, né? Se você não sabe disso, tem um vídeo que eu falo que eu tava estudando em casa, tá, gente? E que eu já fiz outros cursinhos. Aí vocês assistem aí pra ajudar nós, né? E eu fazia uma coisa na prova que eu acho que. Eu acho que isso pra todas. Acho que não especificamente pra FUVEST, mas assim, pra todas. Eu abria a prova, tanto simulado, prova do vestibular mesmo, eu abria e eu começava pelas que eu mais tinha facilidade. Então, eu até anotei aqui, ó, começava por biologia. Depois eu ia pra inglês, tá? Porque inglês não é que, nossa, você é super fluente. Não, eu não sou fluente. Eu consigo entender bem, principalmente texto, né? Acho que calejada já de tanto fazer prova, acho que eu consigo entender bem. O problema é que eu pensava assim, vou fazer inglês logo, porque se eu deixar pro final, eu vou estar tão cansada que eu não vou querer traduzir, eu não vou querer ter paciência de ler um texto em inglês. Então, sempre, em todas as provas, sempre foi assim, eu sempre fazia inglês, se não a primeira prova, se não eu começava por inglês, às vezes eu começava por inglês. E aí era biologia, inglês, depois geografia, depois química. Só que era assim, por exemplo, por exemplo, biologia, inglês, fiz tudo, geografia, fiz tudo. Aí chegava em química, às vezes, sei lá, tinha uma de cálculo estequiométrico que tava muito absurda, porque sabe como é que é química na FUVEST, né? Tipo assim, eu pulava, entendeu? Não é que eu fazia todas, entendeu? Aí, por exemplo, eu ia pra história depois. Aí ia história, descansava a mente um pouco, tava lá, era até gostosinho, né? Aí eu ia pra física, tentava resolver algumas de física. Se eu não conseguia, também deixava. Aí depois voltava pra química, entendeu? Aí depois eu ia pra português, resolvia português, depois voltava pra física. Por último de todas era matemática, é que eu deixava assim por último.
Eu li, óbvio, as obras literárias, a gente tem que ler as obras literárias do vestibular que você vai prestar, seja a FUVEST, seja a Unicamp, seja o UFPR, seja a UEL, seja o vestibular que for, gente, leia as obras literárias. E depois você lê a análise, você lê um resuminho mais tranquilo, tá? Mas tem que ler, sim, a obra, tá? Então, eu li todas as obras da FUVEST, todas. Inclusive, tinha algumas que eu já tinha lido nos anos anteriores, então eu não li de novo. Eu só li por análise mesmo. E depois que eu lia, eu pegava na internet, análise do ângulo, um amigo meu me mandava, amigo do curso de matemática que eu fazia me mandava. E eu fazia as análises. Lia as análises e resolvia as questões dos livros que tinham nas folhinhas dessas análises, os PDFs dessas análises. Então, basicamente foi isso que eu fiz, gente. Mas, assim, o resumão geral é resolver prova antiga, não tem milagre. Eu não conheço, assim, se vocês souberem alguma outra fórmula mágica, outra não, mas se vocês souberem alguma fórmula mágica que faça passar no vestibular mais fácil, sem dor e sofrimento, né? Porque resolver prova é uma coisa assim. Tipo, eu gostava, mais do que ficar lendo teorias e fazendo resumos e blá blá blá. Eu preferia 1000 vezes resolver umas par de exercício. Mas assim, se vocês souberem, me fala aí o que vocês fizeram também, que te fez passar em alguma outra prova, pode ser até concurso público também, quiserem passar algumas dicas, mas fala aí. Mas pra FUVEST foi basicamente isso. E eu passei no vestibular, passei em primeiro lugar na minha cota, que é PPI Escola Pública. E deu tudo certo, né? A prova da FUVEST foi um horror. Foi bem difícil. A segunda fase é bem difícil. É o que falam, gente, é até pior. Então, eu tô falando isso não é pra ser desmotivador, não, mas é a realidade. Então, pega essa realidade, que a prova da FUVEST é difícil, não é fácil mesmo. Mas pega, vai estudar, se você puder, se você tiver as oportunidades, as condições pra estudar, né? Porque também tem isso. E qualquer coisa, me manda aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Me siga lá no Instagram, Laura Medicine, tá? Que eu mudei, que antes era projeto cientista, mas não, por enquanto, né, mudei meu projeto aí. Então, beijo, até o próximo vídeo.